para falar sobre as doenças da coluna vertebral, eu converso com o ortopedista Silvio Cardoso. Doutor Silvio, quais são as doenças mais comuns da coluna? Bom, a gente podia dividir as patologias da coluna pela idade. No adolescente, na criança e adolescente, tem as deformidades chamadas cifose, escoliose. No adulto jovem, e essa sim é a maior causa de procura ao consultório médico, são as lombalgias, as dores da coluna. Tem diversas origens. E na idade do idoso, passa a ser as doenças degenerativas, como a artrose, a espondiloartrose da coluna, que é um desgaste pelo próprio envelhecimento das articulações da coluna. E quais são as causas dessas doenças? Bom, as cifoses e escolioses, que são as da criança, elas têm várias origens. Pode ser congênita, por uma malformação vertebral, pode ser postural, e a maioria das escolioses são de origem idiopática, ou seja, não tem uma causa definida. Quando a gente vai para a lombalgia, que é o maior procura dos consultórios médicos, aquelas dores lombar, dor nas costas, né? Elas têm várias origens. Ela pode ser de origem muscular, por uma contratura, por uma flacidez muscular pelo sedentarismo, isso é a grande causa. Ele pode ter um problema neurológico também, né? Uma paralisia de alguns músculos da coluna que levam a um desequilíbrio muscular. Ele pode ter também compressão dos nervos da coluna, a famosa ciática que todo mundo já ouviu falar, né? Que pode ser causado por uma hérnia de disco ou não, ou por outro fator. E você tem as causas ósseas em si, que são a espondiloartrose, a osteoporose na idade no idoso, né? E por último, você tem as causas também viscerais, que são os problemas renais, os problemas de cisto de ovário, às vezes pode dar uma dor referida na coluna lombar. Então, basicamente, são essas as causas de dor na coluna. Tem uma questão muito relevante e frequente também, que é a má postura. Isso aí que a gente chama atenção, que a maioria dos problemas de coluna, elas não são de causas orgânicas, assim, não tem uma doença por trás dela. Alguns fatores contribuem para agravar essas doenças, a exemplo do sedentarismo, como já foi dito, mas tem outros fatores também. A obesidade, né? Quanto maior o peso, maior é a carga sobre a coluna. As doenças reumáticas que advêm disso. O sedentarismo já falou, que chama atenção sempre tem que bater nessa tecla. Todo médico hoje fala na atividade física regular. É importante em todo o ramo da medicina. Para você viver bem, você tem que ter uma atividade física regular desde a infância. É importante ressaltar isso. E ao esforço físico, ao tipo de atividade que a pessoa exerce, problemas heredofamiliares, né? Quando você tem algum caso na família, geralmente vai ter algum problema. E algumas doenças também atrapalham um pouco o tratamento desses pacientes, como a diabetes, como o fumo que leva a osteoporose. O fumo é um dos agentes. As doenças associadas. O uso abusivo do álcool, sim, isso aí são tudo associados. A diabetes, processos reumáticos, esses também levam a problemas na coluna. Hipertensão arterial também. A hipertensão arterial não leva a um problema na coluna, mas ela é um fator que pode atrapalhar o tratamento quando você tem que... A maioria das medicações que você usa, eles geralmente influenciam nos níveis pressóricos. Então, ele atrapalha um pouco o tratamento, mas ele não é um agente causal de problemas diretamente ligados à coluna, não. Hoje em dia, com a evolução da medicina, os tratamentos estão menos invasivos quando a gente fala em cirurgia. Os tratamentos cirúrgicos, hoje existem várias técnicas, por exemplo, desde uma simples punção lombar dirigida por aparelhos como intensificadores de imagem, como tomógrafo, que você, com um simples furo, você pode até liberar uma hérnia de disco, chamadas hérnias subligamentares. Tem suas indicações para fazer isso. Mas e as cirurgias em si de hérnia, hoje são cirurgia minimamente invasiva, como a gente chama, um cortezinho pequeno, através do microscópio. Você faz uma cirurgia, tira uma hérnia de disco, alivia um problema do paciente sem tanta agressão como se fazia antigamente. Em relação aos tratamentos que não envolvem cirurgia? Você tem hoje, como a maioria das patologias da coluna, a gente falou que ele não tem uma causa orgânica,
né? Então, você hoje tem a RPG, que é a Reeducação Postural Global, que você tem uma boa evolução, melhora bastante a postura, que é um ramo da fisioterapia, uma espécie de fisioterapia, uma técnica fisioterápica, que você resolve grandes problemas da coluna. Além da própria fisioterapia convencional, que ajuda, hoje alguns tipos de terapias associadas a alguns exercícios, como o Pilates, a própria musculação, quando você trabalha a musculatura da coluna, fortalecimento do músculo abdominal, fortalecimento dos músculos paravertebrais, fortalecimento da musculatura glútea para melhorar a postura do paciente. Isso tudo são ramos, são tipos de tratamento que você indica para o paciente e que melhora muito. A própria hidroterapia, a hidroginástica, todos esses são recursos usados para melhorar, aliviar os problemas da coluna.